Boa noite a todos. Cabe a mim, Carlos Andrade, de alguma forma, a tarefa não de fazer a quadratura do círculo, mas de meter o Rocio na Rua da Betesga, o que também é normal, porque até estamos geograficamente perto dos locais convocados. Em primeiro lugar, cumpre-me saudar os nossos convidados e agradecer a paciência que tiveram para esperar sem desistências. Saudar também... Saudar também todos os meus camaradas deste ofício que exerço com tanto gosto, com tanto amor, há praticamente 40 anos. Saudar a comissão organizadora, os colaboradores e os estudantes, alguns deles meus alunos, e tentar que, enfim, com um leque tão rico de convidados, conseguir assegurar alguma dinâmica nesta mesa que não é redonda. Depois de votada a resolução final do Congresso, depois de todas as votações, e, portanto, já, digamos, enquanto ilha adjacente a este Congresso, a minha tarefa é de procurar respostas com o mote e agora, e, por isso, deram-me a missão de interpelar a tutela, os empresários, os reguladores, o nosso sindicato, e é isso que me proponho fazer. Vou começar pelo Sr. Ministro Castro Mendes, Ministro da Cultura, que, como sabem, tem a tutela, e gostava de lhe perguntar se o poder político reconhece ou não, como o Congresso dos Jornalistas afirmou, que as condições em que se exerce hoje o jornalismo, enquanto pilar da democracia, se essas condições comprometem ou não o direito constitucional à informação, que é indispensável para o exercício pleno da cidadania, e nessa conformidade se podem os jornalistas contar com o poder político para que as coisas melhorem. Ministro. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria saudar a organização deste Congresso, que me parece extremamente importante e para o progresso, para o avanço da discussão sobre as condições dos jornais e do jornalismo em Portugal, dos jornais e das empresas de comunicação social e das condições de trabalho dos jornalistas. Saudar a Maria Flor Pedroso, que teve uma grande iniciativa e um grande poder organizativo, todas as pessoas que colaboraram e trabalharam neste Congresso, com quem eu tive a oportunidade de contactar e que foi realmente uma realização admirável, e, evidentemente, saudar o Sindicato de Jornalistas, o Clube dos Jornalistas e a Casa da Imprensa por este conseguimento. E, dito isto, passamos à pergunta. Bom, não poria as coisas tão dramaticamente que o direito constitucional à informação está comprometido, mas o Governo reconhece naturalmente, e qualquer cidadão reconhece, que as condições de trabalho, quer as condições dos trabalhadores, quer as condições das empresas de comunicação social, conhecem dificuldades extremamente duras, complexas e difíceis. Da parte das empresas, porque a mudança, a grande alteração dos veículos, dos meios de comunicação, o desafio da digitalização, o desafio das redes sociais, o desafio de toda esta imensa revolução tecnológica que se abriu, coloca as empresas numa situação muito complicada, e a baixa de leitura dos jornais, tudo isso evidentemente afeta a viabilidade económica das empresas de comunicação social. Isso leva a condições de trabalho, definidas justamente no ponto 2 da resolução final, redução das redações, com a redução dos postos de trabalho,
o problema da precariedade, baixos salários, todos esses problemas, evidentemente que o Governo está atento e reconhece que eles existem. Temos uma linha de geral de combate à precariedade. Está no nosso programa, só podemos ambicionar uma sociedade decente com emprego digno. A precariedade penaliza não só os trabalhadores, mas também as próprias empresas. Os instrumentos públicos de apoio à criação de emprego deixarão de financiar a precariedade. Eu estou, portanto, a enunciar a linha geral do Governo relativamente à precariedade, porque o problema da precariedade é um problema geral, é um problema de todo o Governo, que se põe relativamente a todas as empresas, que se pode pôr mais ou menos agudamente em relação a este ou aquele setor, que se põe com acuidade no setor da comunicação social, como este Congresso tem levantado, mas, do ponto de vista do Governo, a resposta é uma resposta genérica. Isso significa, Sr. Ministro, que podemos esperar uma intervenção mais eficaz da Autoridade para as Condições de Trabalho nas redações, como também foi reclamado por este Congresso? Exatamente. Nós vamos reforçar a capacidade inspectiva da Autoridade para as Condições de Trabalho em recursos humanos. Além do concurso interno para recrutamento de 37 inspectores, foi aberto concurso para 80 novos inspectores. Prevêem-se melhorias processuais por via do reforço da capacidade de intervenção através do cruzamento de dados de vários serviços. Está a ser elaborado o Plano Nacional de Combate à Precariedade. Vão ser criados prémios de emprego para conversões de contrato a termo em contrato sem termo e para conversões de estágio em contrato sem termo. Portanto, está a ser feito um levantamento das situações de precariedade na função pública, um levantamento geral das condições de precariedade na função pública e, portanto, o Governo procura responder com os limites dos constrangimentos existentes, mas com resolução política e com decisão de combater a precariedade laboral. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou dar a palavra agora ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, do Grupo Empresa, e, mais uma vez, utilizando como âncora as resoluções deste Congresso dos Jornalistas e tendo em conta os constrangimentos nesta situação de mudança que está a sofrer todo o enquadramento do setor, pergunto-lhe se reconhece que estes constrangimentos estão mesmo a afetar a credibilidade do jornalismo. Onde é que isto se está? Tá. Eu quero começar por saudar e felicitar a Maria Flor de Pedroso e a Comissão Organizadora deste Congresso. Acho que é um congresso útil, em que devemos debater os assuntos que mais afetam o jornalismo, o bom jornalismo, o jornalismo profissional. Por isso, muitos parabéns. Lamento o atraso com que esta sessão começou, mas se a intenção era que alguns de nós fossem embora, quem teve essa intenção enganou-se rotundamente. Há um primeiro aspecto que eu gostava de abordar, que é o seguinte: é que não podemos viver na contemplação do nosso umbigo. O mundo não gira em torno de nós. O mundo é cada vez mais pequeno em termos de comunicação, como todos sabemos, de notícias, verdadeiras ou falsas, em tempo real, em diretos, etc. Mas é também um mundo cada vez mais complexo e mais desconexo. Pensem bem nos desafios que vamos ter no jornalismo só em 2017. Num ano em que a questão da pós-verdade colocou em relevo o papel negativo que as redes sociais e os motores de busca e os agregadores de conteúdos desempenham ou podem desempenhar na lixeira em que a internet se transformou. E esta designação como lixeira não é minha,
é de Eric Schmidt, presidente executivo da Alphabet, a holding da Google. Na lixeira dizia em que a internet se transformou, apesar de todos os aspectos positivos que inegavelmente lhe reconhecemos. O mundo, um ano de 2017, em que as trampalhices já começaram e as trampalhadas vão provavelmente agravar-se. Um ano em que a Rússia de Putin prosseguirá a sua política de intervenção e em que a China de Xi, paradoxalmente, agitará a bandeira da globalização. Um ano em que a União Europeia continuará a ter dificuldades em resolver as questões magnas do terrorismo e das migrações, o que dará argumentos e votos aos populismos e nacionalismos de vários tipos e de várias cores. Um ano em que haverá eleições legislativas em França, na Holanda, em Itália, na Alemanha, e em que em Portugal teremos eleições autárquicas em outubro e nada prova que com elas não coexistam eleições legislativas. Um ano assim vai ser necessariamente bom para o jornalismo? Eu acho que temos aqui muita matéria para trabalhar, mas temos de o fazer bem. E, portanto, o bom jornalismo profissional, obedecendo a regras deontológicas, sujeito a sanções em caso de incumprimento dessas regras, é realmente necessário num país como o nosso, em que, felizmente, existe liberdade de informar e de ser informado, ao contrário do que sucede noutros pontos do mundo, e eu gostaria que neste Congresso houvesse uma conclusão em que se falasse da falta de liberdade de informação que existe na maior parte do mundo e uma palavra de solidariedade para aqueles que tentam, nesses ambientes hostis, fazer jornalismo, são perseguidos, são torturados, são assassinados. Julgo que esses jornalistas merecem toda a nossa consideração e todo o nosso respeito. Queria ainda dizer, muito rapidamente, que é fundamental que exista independência editorial, mas para isso é preciso lutar também pela independência empresarial ou financeira, como quiserem chamar. Vivendo como vivemos, por mais que custe a alguns numa economia de mercado, só ganhando dinheiro, tendo lucros, palavra muitas vezes considerada horrível, tendo lucros, repito, e não tenho qualquer vergonha de aqui a dizer, que garantam a independência dos conteúdos e a realização de despesas e investimentos e de resolução de problemas como o da precariedade, só assim será possível praticar com eficiência e com rapidez o jornalismo qualificado que todos nós defendemos. Dr. Balsemão, muito obrigado. Vamos deixar, porventura, outras notas para uma segunda ronda. Tenho muitas. Voltava-me agora para o Dr. Proença de Carvalho, em representação da Global Média, e de alguma forma relacionada com esta aspiração a empresas viáveis e saudáveis, está um outro lado da moeda, a respeito do qual refletiu este Congresso dos Jornalistas. Refiro-me, por exemplo, a questões como as que são levantadas no ponto 2, as condições de trabalho, a dimensão reduzida das relações com os despedimentos, com a precariedade, com os baixos salários, com a falta de tempo. Reconhece que estamos longe, seguramente, do ponto ideal, essa era uma pergunta inútil, mas que, de facto, há efeitos sensíveis na qualidade do jornalismo e na independência que se pede ao exercício da profissão por via destes constrangimentos? Bom, em primeiro lugar, faria minhas as palavras do Sr. Ministro e do Dr. Francisco Pinto Balsemão, de felicitações para a organização deste Congresso. E é também com o maior gosto que aqui estou. Bom, quando se analisa um tema como este, eu acho que é fundamental fazer um diagnóstico realista do sector.
porque houve dois acontecimentos que alteraram de uma forma, eu diria, radical o paradigma em que o sector vivia. Em primeiro lugar, a revolução tecnológica dos últimos anos, que levou justamente ao aparecimento da internet, ao digital, das redes sociais e por aí fora. Depois, em simultâneo com esta revolução tecnológica, aconteceu uma crise económica enorme, que não atingiu apenas o nosso país, atingiu o mundo inteiro, mas com especial enfoque também no nosso país. E isso levou a que tenha havido uma diminuição da circulação de jornais, uma diminuição das receitas de publicidade, todo o sector, e o aparecimento de novos players, exatamente por essa revolução tecnológica. Ou seja, diminuíram as receitas globais e, entretanto, surgiram novos players, receptores dessas receitas globais. E, por isso, houve, naturalmente, esta situação gerou dificuldades nas empresas e também gerou dificuldades dos jornalistas e dificuldades para que se possa fazer um jornalismo de qualidade, com rigor. Agora, como disse o Dr. Francisco Pinto Balsemão, não tenhamos ilusões. Só com empresas sólidas é possível que haja independência do jornalismo e que haja um jornalismo de qualidade. E isso implica, naturalmente, que haja mais capital para as empresas, implica que haja, em geral, redução de custos das empresas, para se elas viabilizarem, implica que haja a procura de novas receitas pela inovação, pelo digital, por novas formas de chegar aos novos públicos, nomeadamente aos consumidores mais jovens, que naturalmente, não tenhamos ilusões, não vão ler mais jornais em papel e que, portanto, o digital vai sobrepor-se, eu diria, a curto, médio prazo, a outras formas de produção de informação. Que isto tem, evidentemente, custos de que os jornalistas são, em parte, enfim, eu diria, as vítimas? Claro que sim. Claro que se as empresas tivessem situações económicas e financeiras mais sólidas, certamente que havia menos precariedade, que havia melhores salários para os jornalistas e melhores condições de trabalho em geral. É evidente. Agora, eu penso que temos que ser realistas e temos que pensar que o que é fundamental é viabilizar as empresas o mais possível para que todos, acionistas, jornalistas, outros trabalhadores da comunicação social, possam usufruir de situações de melhor garantia de trabalho, melhores condições e também melhor remuneração. Sem dúvida que o jornalismo só poderá ganhar com isso e que a comunicação social, em geral, também só pode ganhar com isso. Agradeço esta intervenção do Dr. Proença de Carvalho. Volto-me para a Dra. Rosa Colel, também nesta sequência, neste ponto que tem que ver com as condições de trabalho dos jornalistas e com a consciência de que essas condições estão intimamente ligadas a preocupações espelhadas nas conclusões que têm que ver com a inobservância de princípios básicos, de regras da deontologia da profissão, do bom exercício da profissão, pedindo-lhe também o seu olhar crítico sobre essa matéria, lançava-lhe este tópico para início da sua intervenção, se aceitasse o desafio. Bem, eu sou jornalista desde os 18 anos. Comecei a trabalhar num jornal quando começava na universidade. Portanto, acredito mesmo na independência dos jornalistas. Acho que não há jornalismo sem independência. O problema é que o mundo está a mudar. E quando o mundo muda, nós também temos que mudar. Nós jornalistas, nós empresas jornalísticas. Sou um pouco crítica. Acho que estamos a demorar demais na mudança. Vocês falam aqui da mudança, a profunda mudança no enquadramento do sector,
que está a afetar a credibilidade, não é? Eu acho que, acredito que sim, mas também acho que os jornalistas têm que mudar e as empresas têm que mudar o mais rapidamente possível. Já começa a ser tarde. Nas mudanças que se impõem aos jornalistas, do seu ponto de vista, quais devem figurar à cabeça? Na cabeça, um jornalista hoje, não podemos vender aos jornalistas novos uma mentira, uma falsidade. O jornalista que nós fizemos nos anos 70, 80, já não vai ser nunca, não vai voltar. Eles têm que ser diferentes, eles têm que fazer vídeo, histórias. Uma história sempre vai ser vendida. Uma investigação bem feita sempre vai ter uma plataforma que vai querer transmitir. Mas se eles não são conscientes que tem que saber de data, tem que saber fazer vídeo, tem que ir para a rua a explicar a história com todos os instrumentos possíveis do mundo digital, não vão ter um futuro. Eu podia dizer que vão poder fazer o que eu fiz, mas acho que não. E dentro das empresas temos que mudar os targets, temos que mudar os perfis das pessoas. Não é importante a mudança para mim, é importante para as pessoas novas, que são jornalistas. O que eu quero na redação da TVI, na redação da TV24, é ter jornalistas capazes de mudar e de ir para o futuro. A partir daqui, o que eu tenho que fazer como administradora é conseguir uma empresa com benefícios capaz de investir. O problema que têm tido as empresas neste país e em Espanha, no meu país, é que as velhas empresas não têm dinheiro para investir. Ficaram com dívidas enormes, em alguns casos, e sem dinheiro para investir no digital e no novo jornalismo. Acho que tem chegado a hora de mudar todos juntos, de mudar realmente para poder investir e para poder concorrer com os que são agora os nossos concorrentes. E os nossos concorrentes já não são os meus concorrentes e os concorrentes do Dr. Balsemão, não somos nós próprios. Nós concorrimos contra o Google, contra o Face, contra as redes sociais e eles vendem a publicidade a um preço muito mais baixo do que nós vendemos. Por isso que eu acho também tão importante este congresso e ter cá o Ministro da Tutela, porque eu acho que nós vamos precisar de uma regulação diferente. Vamos precisar de olhar para os concorrentes de outra forma. A regulação não pode ser só para os jornais e para as televisões locais. Nós temos que ter dentro da regulação aqueles que vêm cá, colocam os seus programas, colocam nos seus canais e logo não respondem e não são regulados. Não são regulados porque vocês não têm capacidade nem legislação legal para poder regular. Mas então só somos regulados os que estamos cá a contratar jornalistas, a contratar pessoas. E aqueles que chegam cá desde fora, desde Madrid, desde Londres, não são regulados e podem fazer o que queiram. Eu acho que é muito importante estar todos cá por isso, porque temos que estabelecer umas novas regras de jogo para que as empresas portuguesas consigam benefícios e consigam pagar aos jornalistas aquilo que é preciso pagar. E isso é um bocadinho a minha opinião. Muito obrigado, agradeço a sua opinião e tenho curiosidade em perguntar ao Dr. Gonçalo Reis se reconhece no retrato destes novos jornalistas que a doutora Rosa Colel, de alguma forma, nos traçou e, sobretudo, deste novo modelo de empresa jornalística para concorrer nestes tempos novos. Muito obrigado. Sim, já temos microfone. Sim. Eu falo sobre esse tema da precariedade também, não quero fugir a esse tema. Só queria dar algum enquadramento. Acho que vivemos tempos de disrupção.
de crise, se quisermos, e esse tem sido um dos leitmotivos do Congresso, mas eu acho que vale a pena ver que esses temas de disrupção afetam o mundo inteiro, afetam muitos setores, e dentro dos mídia afetam o jornalismo, mas não só. Por exemplo, a parte de programação, a parte de ficção, a parte de entretenimento, todas essas partes também estão a sofrer bastante. Portanto, as pessoas podem achar que, no fundo, caiu um raio em cima da cabeça deles apenas. Mas não é assim. Ou seja, se hoje estiver a haver um congresso sobre publicitários em Nova Iorque, muitos dos temas que estão aqui a ser falados, de perca de grandes marcas, de novos entrantes, de desintermediação, de freelancers, de orçamentos mais reduzidos, acontecem também nesses outros mundos. Portanto, os dramas do jornalismo em Portugal são os dramas da sociedade contemporânea. Acho que vale a pena dar esse enquadramento. Por outro lado, também saúdo realmente que se faça este congresso, saúdo o tom, e gostei de ver logo no painel inicial, ou na sessão de abertura, como quiser, a Flor Pedroso dizer isto serve para afirmar o jornalismo, porque acho que realmente trata-se mesmo, acho que nas sociedades atuais, acho que não há uma sociedade civilizada sem bom jornalismo. Acho que o papel do jornalismo, de reportagem, de escrutínio, de contrapoder, de debate de ideias, acho que é absolutamente fundamental. Acho que vai ser cada vez mais importante. Acho que o que está a acontecer na América, acho que o que está a acontecer na Europa e o que pode acontecer na Europa ainda tornam estes temas mais relevantes. Ou seja, acho que estamos a chegar àquela fase em que vai ser mesmo preciso afirmar o jornalismo, no fundo, e defender os valores de sempre do jornalismo, da tolerância, da abertura, do confronto de ideias, do humanismo. Acho que esses temas são absolutamente fundamentais. Em relação às fragilidades que todo o setor tem na prática, e que eu sei que foi, obviamente, debatido aqui o tema em concreto da RTP, da precariedade. Eu não queria fugir a esse tema. Acho que o trabalho em prestação de serviço é uma solução subótima, não é a boa solução. No caso da RTP explica-se, porque a RTP, como todas as empresas públicas, não só deste setor, desde 2010, julgo que é desde um dos PECs, já não sei se é o PEC 2 ou 3, desde 2010 que não pode contratar gente para os quadros. Mas entre 2010 e 2017 o mundo mudou, temos novas exigências, são cometidas novas missões à RTP e é evidente que a RTP tem que estar em jogo, tem que estar no digital, tem que estar ativa e, portanto, as várias administrações foram suprindo o tema com prestações de serviço. Portanto, é a solução pragmática, legal, não há nenhuma ilegalidade nos temas, mas que, no fundo, é a solução possível. Aquilo que nos compete também, enquanto gestores, é tentar tratar essas situações o melhor possível, tentar não discriminar essas pessoas. Eu costumo dizer que nem funciona assim, nem aceito que se funcione, em que haja uma discriminação negativa face aos precários, aos prestadores de serviço. A RTP tenciona ser exemplar? Carlos Adão, o que eu posso dizer é o seguinte, não me cabe a mim julgar se somos exemplares ou não. O que eu digo é o seguinte, quem tem uma boa ideia, quem tem uma boa iniciativa, não há distinção se é precário, se é do quadro. Eu não estou em reuniões com jornalistas, não me cabe estar. Mas também há precários em outras áreas da empresa. Nós não distinguimos apenas o mérito das situações. Deixe-me dar também algum enquadramento também. Existe precariedade na RTP, eu julgo que em outras empresas deste setor e em outras empresas de outros setores. Mas mesmo em empresas... A condição de empresa pública não reforça uma espécie de dever nesse trabalho? Reforça, sim, senhora Carlos, mas deixe-me dar-lhe então este exemplo. A France Télévision, uma grande empresa pública, de um país civilizado, de um país em que as leis laborais não são brincadeira, de um país que valoriza as suas empresas públicas. A France Télévision tem um orçamento de 4 bilhões de euros, 4 mil milhões, 20 vezes a da RTP. Tem 9 mil trabalhadores.
E depois tem 1.700 colaboradores, que eles chamam os não permanentes, ou seja, 20%. Isto é na France Télévisions. Portanto, digamos, a precariedade é uma pecha, mas, digamos, tem um determinado enquadramento. Deixe-me só dar uma última nota sobre este tema e depois largo. Que é o seguinte, é uma solução subótima. Também me faz alguma confusão, deixe-me dizer, se calhar isto não é muito politicamente correto, que se fale muito nos precários e que não se fale nas perdas de emprego. Ou seja, o ideal é as pessoas terem trabalho e pertencerem aos quadros e, idealmente, serem bem pagas. Esse é o ideal. Acho que uma solução subótima são os precários, mas acho que o que realmente é dramático é o desemprego. É o desemprego dos jornalistas. Ou seja, é o caso, eu estive no início e estive hoje, e já vi hoje, já estive com pessoas, jornalistas, vossos colegas, gente válida, gente que há um ano estava bem e que está aqui, com quem conversei na quinta-feira e hoje, e que foi para o desemprego. Isso, para mim, eu acho que isso deve mover ainda mais reflexão. Deixe-me dizer que a mim mexe mais, e aqui estou a falar como cidadão, não estou a falar como gestor da RTP, entre aquilo que também já ouvi, que é um precário que trabalha há 2 anos numa instituição e que quer entrar para os quadros, e naturalmente, e todos nós já fomos precários, ou 99% de nós já foram precários. Mas, para mim, mexe mais a situação de um jornalista de qualidade que teve 10 anos, 15 anos, 20 anos e que depois foi sumariamente despedido ou o título terminou, isso para mim mexe mais do que a situação do precário que tem 2 anos ou 3 e que ainda não entrou para os quadros. Muito obrigado, Dr. Gonçalo Reis. Vou dar agora a vez ao Padre Américo Aguiar, do Grupo Rádio Renascença. Naturalmente, gostaria de ouvir também a propósito deste tema, mas se porventura tiver pensado, olhando para a resolução final deste Congresso, nas questões levantadas, por exemplo, nos pontos 10 e 11, que têm que ver com o fortalecimento da relação do setor com as instituições de ensino e com entidades formativas e com a promoção da literacia mediática, também seria um bom tópico, certamente ouvi-lo-íamos com gosto a esse respeito. Muito bem, boa tarde a todos. Saúde da mesa. Agradeço o convite à Maria Flor Pedroso. Felicito-os pelo Congresso, por se terem encontrado uns com os outros, mesmo que 18 anos depois, é a maioridade, também é uma data bonita. Dizer-vos que estou aqui numa circunstância muito especial e positiva. Herdei uma Rádio Renascença que faz 80 anos este ano e faz 80 anos muito feliz, graças ao trabalho dos jornalistas, dos locutores, dos profissionais, dos administrativos, do porteiro, da cozinheira, do padre e todos aqueles que ao longo destes 80 anos fizeram e fazem a Rádio Renascença. E eu gostava de saudar principalmente aqueles que já partiram, aqueles que lutaram muito em ambientes muito adversos no nosso país, mas que foram capazes de construir esta rádio e que hoje é presença em muitos, na maioria dos lares portugueses, das telefonias portuguesas, o Grupo Renascença Multimédia, e eu agradeço muito aos profissionais de hoje o facto de serem amigos, de sermos corresponsáveis. Não há o patrão e o empregado, não há uma barreira que impeça que, em conjunto, sejamos sempre capazes de encontrar o melhor, que o melhor para mim é o melhor para os colaboradores e o melhor para os colaboradores é o melhor para mim. A Renascença foi, ao longo dos tempos, escola de muitos jornalistas e isso, eu gosto também de ouvir isso. Eu penso que eu e ali o Francisco Pedro somos os primeiros herdeiros destes grupos de comunicação, que somos da geração já herdeira da democracia e da liberdade. Por isso já nos custa, não sabemos muito o que é que aconteceu antes, sabemos pela história, mas não sabemos diretamente aquilo que foi a falta de liberdade, a falta de democracia e o sangue, o suor e as lágrimas que foram necessários para que pudéssemos estar aqui hoje a falar uns com os outros, para que tivéssemos 2 horas de atraso, porque estiveram a falar uns com os outros, e coisa que não era possível aqui há alguns anos atrás. E por isso eu quero agradecer a todos aqueles e aquelas que nos legaram este valor maior de podermos estar uns com os outros,
discordando, cada um partilhando a sua posição, a sua ideia, mas não termos medo de dizer aquilo que é o que acreditamos. Quanto à pergunta, que eu já não me lembro qual era, mas certamente era muito interessante, eu só fiquei com não sei o que de estabelecimentos de ensino. À falta de memória, posso ajudar perguntando: a Renascença diria que a caridade começa em casa, do ponto de vista da exemplaridade das relações de trabalho dentro do grupo? É assim, eu vou arriscar, eu acho que sim, eu vou arriscar. Eu sou muito grato aos profissionais da Rádio Renascença de hoje, aos do passado, como já disse, e aos de hoje. Aliás, eu sucedi ao cônego João Aguiar Campos, que por motivos de saúde ou de doença deixou o cargo, eu quero evocá-lo, felizmente vivo, mas evoco um colega vosso, um camarada vosso, jornalista, e sei que nestes últimos anos a Renascença teve que dar passos difíceis que fizeram sofrer quer o Presidente do Conselho de Administração, quer os jornalistas, quer os colaboradores. Mas quero dar graças a Deus, permitam, por todos eles, porque uns mais convencidos, outros menos, uns mais felizes, outros mais contrariados. O que é certo é que eu todos os dias vejo na redação e em todo o corpo de colaboradores a alegria e a esperança naquilo que estão a fazer. Aliás, estamos a ter muitos nascimentos nas colaboradoras. E dizem, eu li algures que quando os trabalhadores arriscam a maternidade, significa que têm confiança na entidade patronal. Ora, portanto, se querem a melhor prova, estamos com uma natalidade muito elevada. Mas dizer-vos que o que se faz na Renascença só é possível graças à corresponsabilidade que partilhamos. E as coisas difíceis, as decisões difíceis, que não foram tomadas por mim, mas pelo padre cônego João Aguiar, em 2012, 2013, e que tiveram a colaboração de todos, permitiram que o caminho pudesse continuar a ser realizado. E a caridade começa em casa e o exemplo, posso arriscar, que alguém que me possa desmentir, se for o caso, que eu aceito com humildade, mas penso que temos feito um esforço diário de exemplaridade naquilo que são as relações entre o patrão e o empregado, se assim podemos dizer. Não é assim que eu me considero com eles, mas penso que temos feito e fazemos um esforço diário, tal como a liberdade e a democracia não são algo garantido para sempre, é um trabalho diário que temos que fazer. Também esta relação na Renascença é um trabalho diário. Padre Américo Aguiar, também agradeço. Eu confesso que não estava à espera de ouvir na sua intervenção uma aplicação tão literal do princípio bíblico do crescei e multiplicai-vos, mas ainda bem que isso acontece. Doutora Teresa Mendes, da Agência Lusa, peço imensa desculpa. Doutora Teresa Marques, da Agência Lusa, muito obrigado por todas as boas almas que me corrigiram, aqui à minha direita, pelo menos, e renovando as minhas desculpas pela troca do apelido. Já percebeu que estou a tentar, de alguma forma, distribuir os temas da resolução pelos diversos convidados e, naturalmente, não lhe retirando a liberdade de pegar pelo tópico que quiser, voltava a insistir nesta questão da preocupação que nós, jornalistas, sentimos e que este Congresso espelha no que respeita à necessidade de fortalecer as relações do setor com instituições de ensino, com entidades formativas, promoção da literacia mediática. Se quisesse pegar por aí, seria seguramente um bom tópico interessante para todos nós. Muito obrigada. Eu também gostaria de felicitar a Comissão Organizadora do Congresso. Acho que é muito importante que os assuntos sejam discutidos e também acho que é importante este último painel em que as diferentes áreas interagem e, portanto, há a possibilidade de todos discutirem os mesmos temas. Já foi dito aqui por várias pessoas que nós, de facto, estamos no mundo global e que, às vezes, olhamos para as coisas como se fosse um problema nosso, fosse um problema dos jornalistas, fosse um problema de Portugal, e a situação nós sabemos claramente que não é essa. É um problema global, é um problema do mundo e, portanto, aquilo que vivemos aqui em Portugal não é diferente daquilo que se vive noutros países. Às vezes as pessoas olham para a Lusa pensando, bom, mas a Lusa é diferente porque é a única agência de notícias de Portugal e como tal não tem concorrência. Sabem que nem isso hoje já é verdade, porque nós temos como concorrentes as outras agências do mundo inteiro que procuram fazer o mesmo que nós fazemos, tentando ocupar o nosso lugar e, portanto, também aí nós temos que procurar
a mudança, procurar estar onde os nossos clientes, portanto os mídia, pretendem que nós estejamos e também onde nós, enquanto serviço público, consideramos que devemos estar. Ainda à questão que colocou, a Lusa tem feito um grande esforço, sobretudo na área dos estágios, de estar presente. Temos, em média, entre 45 a 55 estágios curriculares por ano e procuramos, enfim, com alguma presunção, seguramente, ser uma espécie de escola. E, portanto, os jornalistas passam por ali. E eu tenho tido o cuidado porque me interessa muito e gosto de ouvir as pessoas, perguntar aos estagiários como é que foi. E tem sido com muita alegria que os ouço dizer que valeu a pena, ou seja, que aprenderam, que participaram, que estavam. E, portanto, eu diria que esse é o pequeno contributo que a Lusa tem feito no que diz respeito à formação. Por outro lado, também há novos planos nesta área de podermos fazer mais conferências, de podermos estar mais presentes, abordando os diversos temas que são importantes para a sociedade e que possam partir de nós, portanto, a discussão dos temas possa partir de nós. E, de alguma forma, penso que era isto que poderia dizer relativamente ao como... Muito obrigado. Carlos Magno, velho camarada de ofício que está ainda presidente da entidade reguladora, agora nós já ouvimos aqui reclamar mais regulação, outra regulação. O que se oferece dizer nessa matéria? Em primeiro lugar, a pergunta era e agora, depois de lermos o tal papel A4, a pergunta era e agora? E o agora leva-me inevitavelmente ao poema do Carlos Drummond de Andrade que dizia e agora José? E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. Não vou ler o resto, as pessoas conhecem. E espero que também conheçam um diálogo que o José Cardoso Pires entabulou com o Carlos Drummond de Andrade e que está na sua autobiografia. E eu digo isto quanto mais não seja porque é útil que os jornalistas leiam ou releiam José Cardoso Pires. Dito isto, e agora Maria Flor? Agora apetece-me ser provocatório e dizer: é preciso defender o espaço editorial. É preciso devolver o poder aos jornalistas. É preciso voltar a cumprir as regras básicas da profissão. É preciso impedir que transgénicos produzam notícias e façam comentários enquanto fazem travessias no deserto e façam todo o tipo de tropelias que são insultos aos jornalistas. Por transgénico, queres dizer? É transgénico. O Pacheco Pereira explica-te bem o que eu quero dizer com transgénico, já definiu bem isso e vou deixar isto assim para já. Não direi mais que isto, direi apenas o seguinte. O poder dos jornalistas tem que ser recuperado porque os jornalistas perderam o poder perante administrações que no início dos anos 2000 achavam que não precisavam de jornalistas para fazer jornais porque tinham os públicos, as audiências e a publicidade e não perceberam o que aí vinha. Por isso hoje apetece-me dizer: é preciso que nós, os jornalistas, ajudemos os gestores e os patrons de presse a recuperar financeiramente as empresas para que as empresas voltem a ter liberdade editorial. Assinas por baixo que os jornalistas têm de ter maior peso e presença nas entidades reguladoras. O mais possível. Que os princípios éticos e deontológicos têm de ser reforçados, que têm de abranger todos os jornalistas e que têm de ser aplicados com eficácia. O mais possível. E já agora, que os conselhos de redação tenham de ter um papel ativo, o que também significa, inevitavelmente, proteção legal reforçada para os que neles participem? Tudo isso e mais alguma coisa que eu direi quando deixar de ser Presidente da entidade reguladora, que espero que seja breve. E espero também que o próximo Presidente da entidade reguladora seja um jornalista. E se os parceiros dos conselhos de redação voltassem a ter de ser necessariamente positivos para a nomeação de um diretor? Eu não vou responder-te a essas questões de forma avulsa, direi genericamente da forma que foram aprovadas aqui algumas recomendações, estou de acordo, vamos agora pôr isso em prática e discutir. Deixem-me aproveitar este momento para falar de algumas coisas que o Dr. Balsemão já sublinhou, o Dr. Proença de Carvalho também, o Gonçalo também, o Sr. Ministro também,
a Teresa e a Rosa Colel e em aspas, o Padre Américo só não falou da Caixa das Esmolas, mas, como sabem, também essa está numa situação, dizia-me há tempos o Sr. Cardeal Patriarca, que já nem a Caixa das Esmolas contribui como contribuía para a Renascença, e, portanto, a próxima regulação tem que ser uma regulação também financeira e económica. É disparate não olharmos para o futuro da regulação como uma regulação financeira e económica. Olhando para aquilo que foram estes longos 5 anos em que eu estive à frente do regulador, eu desejo duas coisas: que os próximos reguladores venham do setor, que sejam profissionais e que sejam educados. E que tenham a noção dos seus limites, porque um louco à frente da IERC pode causar muitos disparates. A IERC não fez o melhor, mas conseguiu evitar o pior. Garanto isso e garanto num relatório que entregarei ao Presidente da Assembleia da República quando terminar o mandato. Dito isto, quando eu fui para a IERC, eu defini três áreas básicas. Primeiro, defesa do mercado da língua. Pode parecer estúpido falar disto, mas é assim. Hoje há cada vez mais jovens a ler no digital jornais estrangeiros em vez de jornais portugueses. É natural. Saltou-se a fronteira da língua. Estamos a perder esse mercado. Porquê? Provavelmente porque os nossos jornais, além dos nossos conteúdos televisivos, já não terem a marca que deviam ter da origem, que é muitas vezes a nossa. Isto passa-se em todo o lado. Por favor, tens de sintetizar os outros 2 pontos, não fores... Não, os outros 2, um é pedido aqui da minha amiga Rosa Colel, que disse para não me esquecer de falar da questão da jurisdição territorial. É um escândalo nós termos aqui, diga-me, Dr. Balsemão, quantos são? O Dr. Balsemão está-me sempre a pedir esse número, eu o último que lhe dei já não sei quanto é, mas são para aí 300 canais estrangeiros. Dr. Balsemão tem os números atualizados? Dr. Balsemão volta e meia pede-me os números. São 300 e tais canais estrangeiros sem qualquer tipo de regulação e depois são os canais portugueses sujeitos a todo o tipo de regulação. Houve uma enorme pressão quando foi a história das chamadas de valor acrescentado. De facto, as nossas televisões quase pareciam um casino a céu aberto e as queixas vieram das empresas de casinos, as primeiras, mas houve bom senso e as televisões passaram um período muito difícil e fizeram uma coisa muito importante, que foi um acordo de autorregulação, que causou grandes problemas no seio da entidade reguladora, e eu acho que nós conseguimos resolver aquilo com bom senso, porque no período mais negro da crise, as televisões conseguiram sobreviver. Uma outra questão, para que fique bem claro, é a diretiva AVMS. Neste Congresso não se discutiu, nem se discute no país, o dividendo digital europeu. Portugal passa à margem de grandes debates europeus. E depois, deixem-me dizer-lhes, para mim é o mais importante. Quando eu fui para a ERC, eu disse que o essencial era reforçar o poder dos estatutos editoriais. É evidente que os nossos políticos gostam muito de leis de imprensa, leis de televisão, e nós temos uma Constituição que define o que é televisão, não sei se sabem o que é isso. E a televisão já não é o que era, a televisão está a evoluir de uma forma que toda a gente sabe. Respira para eu cortar, está bem? Para terminar, não, isto que eu vou dizer é provavelmente o mais importante. Se cada órgão de comunicação social, que é obrigado estatutariamente a ter um estatuto editorial, levar a sério o estatuto editorial, isso facilita a regulação, porque eu depois deixarei de analisar o comportamento do público à luz do estatuto editorial do Correio da Manhã e vice-versa. Ou seja, o estatuto editorial deve ser o principal compromisso entre um órgão de comunicação e o seu público. E deve ser pelo estatuto editorial que a entidade reguladora regula a sua relação com o órgão de comunicação Carlos e não Magno. Por outras leis. Muito obrigado também pelo teu contributo. Falta-nos neste rico painel ouvir ainda o Dr. Henrique Pires Teixeira. Dou-lhe já a palavra e não me vou esquecer, obviamente, da Presidente do nosso sindicato, da Sofia Branco, mas ao Dr. Henrique Pires Teixeira pedia nomeadamente, pergunta chamamos branca, comentário aos pontos que têm que ver mais especificamente com a regulação. Muito obrigado. Bem, antes de mais, também me cumpre saudar a organização do Congresso, na pessoa da Maria Flor Pedroso. Nós
perdoa-me, eu estou como o doutor Proença de Carvalho, estamos a emergir de uma gripe e, portanto, assim meio fanhoso. Está no meio para ser contaminado. Mas os jornalistas não estão habituados a ser protagonistas, são espectadores, assistem e noticiam. E esta iniciativa é relevante por isso, porque não se silenciam os problemas que têm que ser, de facto, debatidos, e é relevante, porque, tanto quanto já percebi, já estão a programar para daqui a 2 anos um novo Congresso. Eu acho que isto, de facto, tem que ter um itinerário de discussão que mantenha candente a análise destes problemas. Eu gostava de dizer também que, nesta mesa, há, enfim, 2 reguladores, a ERC e a Comissão da Carteira, mas há um terceiro regulador que pairou em todas as intervenções, que é um mercado regulador. Quer dizer, é o mercado que está a regular com um poder muito mais vasto que cada uma das nossas instituições. Isso afeta as empresas e afeta consequentemente, os jornalistas. Nestas conclusões que aqui estão, eu relevo aqui as questões, eu subscrevo aqui estes aspectos que têm a ver com a credibilidade dos jornalistas. A independência dos jornalistas é, digamos, uma das âncoras da credibilidade. E, nesse plano, nós, na Comissão da Carteira, já propusemos o alargamento de um conjunto de um conjunto de alterações, nomeadamente o alargamento de incompatibilidades. Há um caso muito pendente, que é o caso das constituições de assistentes em processos e, portanto, para nós isso afeta a independência do jornalista e, como tal, também a sua credibilidade. Não cabe nas incompatibilidades que existem. Por outro lado, a precariedade, pelos vistos, eu fiquei a saber hoje que só na Rádio Renascença é que não existe, quer dizer, essa fragilidade, mas que condiciona, de facto, a independência dos jornalistas e condiciona, até neste sentido, porque está a haver um refúgio, ou um complemento noutras atividades, e nessas atividades pode criar, são suscetíveis de criar incompatibilidades e ferir o princípio da independência dos jornalistas. Isso, para mim, especialmente preocupa-me. A questão, eu também tenho que enaltecer, porque há aqui uma preocupação de reforçar os princípios éticos. Aqui no ponto 7, os princípios éticos e deontológicos têm de ser reforçados, têm de abranger todos os jornalistas, isso é que já não percebo, porque já estão todos abrangidos, mas têm que ser reforçados, e nós já propusemos isso. Uma das razões de queixa contra a Comissão da Carteira é pelo facto de que não atua, quando a verdade é que a maior parte das queixas que nos dirigem cabem todas no número 1 de uma disposição, que é o artigo 14, e a nossa competência está circunscrita ao número 2. A falta de rigor e de isenção e o sensacionalismo cabem no número 1, não cabem no número 2. E, portanto, nós não podemos atuar. A maior parte das queixas surgem nesse quadro e nós não podemos atuar. E, por isso, já também propusemos, uma das alterações é alargar esta competência, justamente pela preocupação ético-deontológica dos jornalistas. Porque isso aqui é um mecanismo diferenciador. Porque a informação... Aliás, a Comissão da Carteira tem que ter uma preocupação relativamente ao cidadão. Não é exclusivamente, tem que pensar nas empresas, que lá estão representadas também por jornalistas, nem pelos jornalistas em si, mas tem que pensar no cidadão. Porque o direito do cidadão a ser informado pressupõe o cumprimento de normas deontológicas. Isso é uma questão básica. E, portanto, esta preocupação, pelo que todos comungam, do respeito das normas deontológicas e o reforço do cumprimento destas normas, essa é verdadeiramente o elemento diferenciador do que é um jornalista ou que não é um jornalista, porque muita informação existe e espalhada, mas não estando calcionada pelos jornalistas, merece alguma reserva. Há aqui um outro aspecto que eu gostava também de ressaltar, que
tem que ver com os conselhos de redação e, sobretudo, com as condições de trabalho e de reação no quadro das empresas. Eu acho que, embora o Estatuto dos Jornalistas já preveja alguma proteção dos jornalistas e das suas reações no âmbito dos seus direitos, eu acho que era bom que ficasse vincado que há dois contextos distintos, um contexto laboral e outro que é um contexto editorial. No contexto laboral, se a pessoa falta, quer dizer, injustificadamente, tem a sua sanção, pode ser despedido. Agora, no contexto editorial, temos que definir claramente o que é contexto editorial para que as reações, as oposições dos jornalistas não venham, digamos, a sofrer consequências no plano da sua estabilidade profissional. Há aqui outros aspectos. Há outro aspecto que eu gostava de ressaltar. Nós temos de tirar partido da informação. Acho que foi dito, foi na primeira sessão, eu não estive, enfim, não acompanhei, mas li nos jornais, que as pessoas, o público, quer investigação. Ora, o negócio, digamos assim, da comunicação social é informação, é dar informação credível e, sobretudo, informação diferenciada. Essa informação, obviamente, que tem um custo, mas é essa informação que gera uma contrapartida, para os meios. Os jornalistas são os primeiros a ressentir-se das dificuldades de mercado, são os primeiros a ressentir-se. A revolução tecnológica, como aqui se falou, suprimiu uma série de centenas e centenas de lugares. Eu só para acabar, só queria dizer que há agora as telecomunicações que também estão a interferir nesta informação. Até temos aqui uma operadora, de novo, que quer entrar no mercado da comunicação social. Eu acho que nós temos que eliminar o tabu da subvenção e, sobretudo, arranjar formas de financiamento dos jornais, porque me preocupa, de facto, a independência, não só dos jornais, como dos jornalistas. As telecomunicações podem ser uma outra fonte, como um académico inglês o sustentou, podem ser uma fonte de financiamento, uma subvenção, enfim, que possa ser daqui, que esteja dependente, por exemplo, digamos, da contratação em termos efetivos dos jornalistas. São preocupações que, enfim, isto aqui falo a título pessoal, que são preocupações que, digamos, que interferem com a independência dos jornalistas. Muito obrigado. E, entretanto, o Dr. Gonçalo Reis pedia uma parte muito curta. É uma parte muito curta sobre um tema que foi referido aqui e que está nas conclusões do Congresso, que eu não me atrevo, digamos, a refutar. Isto foi seguramente bem pensado. Quando se diz que as condições de trabalho, tanto despedimentos, precariedade, baixos salários, falta de tempo, têm efeitos na qualidade do jornalismo, acredito que sim, seguramente. Não acredito que tenham efeitos que condicionam a independência dos jornalistas. Ou seja, a minha leitura é que acho que é um campeonato diferente. Condicionar a qualidade ou ter efeitos na qualidade do jornalismo, com certeza, efeitos na independência, ou seja, acho que, por exemplo, um prestador de serviço vai ser menos independente no seu trabalho, aí tenho muitas dúvidas. Eu acho que não. Muito obrigado pelo seu contributo. Sofia Branco, já encontraste nos comentários, nas respostas, eventualmente, à resolução final, algumas das respostas que esperavas? Não era essa a ideia ainda. Isto ainda está tudo muito recente e acho que, sobretudo, a ideia era debatermos aqui. Impõe-se que eu diga aqui publicamente, em nome das 3 entidades que organizaram este Congresso, o Sindicato dos Jornalistas, a Casa da Imprensa e o Clube de Jornalistas, um pedido de desculpas pelo atraso desta sessão. Também em nome da Comissão Organizadora, evidentemente. Nesta altura, a Maria Flor Pedroso está a pensar que vocês nunca mais lhe vão falar nem perdoar este atraso. Gostava, ao mesmo tempo, de dizer que isto não foi uma retaliação, não foi, pelo tempo que muitos de vós já nos fizeram esperar enquanto jornalistas.
Posto isto, gostava de deixar também um agradecimento público, porque ainda não tive a oportunidade, porque vocês perceberam que isto aconteceu tudo muito, umas coisas em cima das outras, à Comissão Organizadora, presidida pela Maria Flor Pedroso, por ter aceitado fazer esta difícil tarefa de montar este congresso com empenho e dedicação. E, em nome pessoal, gostava de lhe agradecer a ousadia, porque não foi fácil, e quero dizer-vos que não foi fácil. Este painel foi objeto de muita polémica entre quem organizou este congresso. Não é pacífico que vocês estejam aqui hoje para muitos de nós. E eu gostava de saudar a ousadia da Comissão Organizadora de o ter feito, de ter insistido que queria fazê-lo. E, em nome pessoal, de dizer que, de facto, não me parece que possamos continuar entrincheirados. E dizer-vos também que, independentemente das divergências que teremos, e serão seguramente muitas, das quais eu transmitirei algumas, eu quero acreditar que nós temos uma causa comum e por isso é que estamos aqui sentados a esta mesa, eu depois de 4 dias e de muitas horas de debate, e vocês depois de 2 horas de atraso. Quero acreditar que temos esta causa comum da defesa de um jornalismo, temos a causa comum do jornalismo, desde logo, e da defesa da sua qualidade, da sua credibilidade, da sua sustentabilidade e quero acreditar também da sua independência. Não posso, porém, de refletir um estudo que nós divulgamos aqui, porque é um estudo abrangente, muito abrangente, respondido por 1.500 jornalistas, que reflete que os jornalistas hoje assumem um exercício muito condicionado da sua profissão. Desde logo à agenda e, em segundo lugar, às chefias, sejam elas as diretas ou as administrações. Acho que é importante que tenhamos isto presente, porque 1.500 jornalistas no inquérito não são um número baixo. Depois, gostava de vos transmitir aquilo que eu penso serem, agora um pouco a minha leitura, as principais conclusões, mas que advêm das propostas que também foram aqui aprovadas. Há uma moção da direção do Sindicato dos Jornalistas que foi aprovada por unanimidade e aclamação, que é sobre precariedade. E, portanto, o tema da precariedade, seja ela no formato de despedimentos, nomeadamente dos jornalistas mais velhos, esvaziando as redações de memória, que isto foi um ponto também muito frisado, quer na figura dos falsos recibos verdes, contratos de prestação de serviços que muitas vezes transfiguram outro tipo de relação laboral, salários baixos, de que se queixaram muitos dos jornalistas, eu diria mesmo indignos para as responsabilidades e os deveres que esta profissão tem. Eu gostava aqui também de acrescentar, porque isto foi referido, metade dos jornalistas hoje não têm filhos, e isto é um sinal de precariedade. Portanto, a Renascença é seguramente uma raridade, seguramente. Portanto, esta moção foi aprovada e eu gostava de vos dizer que estes dias foram muito duros. Houve aqui relatos muito duros sobre a forma como os jornalistas desempenham hoje a sua missão, porque não é só uma profissão. E nesses relatos eu gostava de destacar porque eu acho que simboliza toda uma situação que é extensível, mas é impossível não o destacar por se tratar da televisão e da rádio públicas, que todos nós pagamos, e por termos a esta mesa a tutela a quem lhe compete mudar a situação. E não estamos a falar só de precariedade, estamos a falar de uma ilegalidade. Houve aqui uma sessão muito curiosa, antes desta, que foi a sessão em que vários diretores, os diretores dos vários órgãos de comunicação social vieram aqui também ter connosco. Alguns deles acharam que estavam num pelotão do fuzilamento. Mas foi muito interessante ver o desfazamento entre este inquérito, em que 1/3 dos jornalistas assumem uma relação laboral precária, e o desfazamento entre a realidade que aqueles senhores nos vieram cá dizer, porque ninguém trabalha com precários. Curiosamente, a única pessoa que assumiu que o fazia, as únicas duas, são as pessoas que trabalham na televisão e na rádio pública. Portanto, a ver se a gente se entende. As pessoas que trabalham com os precários assumem que os têm. O Dr. Gonçalo Reis também. Há 34 precários que assinaram uma moção conjunta e vieram cá lê-la, e sublinho, lê-la, dar a cara por ela, o que não é fácil.
assumindo que a situação existe. Portanto, e para ser muito claro, porque eu sou jornalista, não gosto muito de rodeios, Sr. Ministro da Cultura, vou entregar-lhe uma moção, um documento, a moção que seguramente ser-lhe-á entregue também, mas vou entregar-lhe um documento que é ainda mais abrangente. É assinado por 200 pessoas que cá estiveram, chama-se A Precariedade no Jornalismo Ameaça à Democracia, e convido a que reflita rapidamente sobre esta situação, mas, sobretudo, que acabe urgentemente, amanhã, segunda-feira, com a ilegalidade que se passa na televisão e na rádio pública que nós pagamos. De resto, discutimos imensa coisa e também fizemos autocrítica. Gostava de vos dizer, não, nós não achamos que fazemos o melhor jornalismo do mundo. Achamos que o devemos melhorar desde logo pela prática que nós temos, separando o trigo do joio, respondendo, acho eu, às críticas legítimas de uma grande parte da sociedade, reforçando os nossos deveres éticos e deontológicos e, sobretudo, cumprindo-os. E escolhemos fazer isso dizendo que os jornalistas estão disponíveis de participar de uma série de órgãos de auto- e heterorregulação, dos quais têm estado aliados e nós não concordamos com isso. Ou seja, há uma série de regulações desta profissão que são definidas por pessoas que não são jornalistas e, peço desculpa, eu acho que a sociedade deve estar envolvida, mas sobre o jornalismo devem decidir os jornalistas. E para terminar, eu acho que era importante, dado que vocês estão todos em funções chamadas de chefia, não é? Há aqui uma mensagem que passou que eu acho que é bastante importante porque reforça a ligação que todos nós temos que ter com a sociedade, porque de outra forma isto não faz sentido. O jornalismo é um bem público, é uma missão de serviço público, seja ela praticada, exercida por privados ou públicos, e houve aqui uma mensagem de promover a chamada literacia mediática. Portanto, há de facto aqui um problema de falta de correspondência e evidentemente que isso tem muito a ver com a imagem dos jornalistas e nós devemos refletir sobre isso, sobre como é que podemos recuperar alguma da credibilidade que eu acho que efetivamente temos perdido, mas ao mesmo tempo deve ser fomentado pelas administrações também, no sentido de demonstrar ou de enfatizar, de facto, a importância desta profissão, que, perdoem-me, não é uma profissão qualquer, porque tem efetivamente uma responsabilidade social muito específica. E no sentido dessa responsabilidade social, e para terminar e a título muito pessoal, não posso deixar de vos transmitir aquilo que eu própria fiz aqui numa comunicação, que é que assumam a vossa responsabilidade a promover a igualdade de género nas empresas em que trabalham. Muito obrigada. Obrigado, Sofia. Bom, aguardo confirmação de que ainda teríamos 2 convidados para enriquecerem o nosso debate, mas porque o Sr. Ministro me dava a indicação também que precisaria de sair, enfim, nos próximos minutos, pedia-lhe já que respondesse à interpelação direta e clara da Sofia Branco. Exatamente. O meu pedido era, sobretudo, não era propriamente para fazer a intervenção que eu tinha previsto, eu posso esperar, mas era para responder à questão posta pela Presidente do Sindicato. Ora bem, a luta contra a precariedade, como eu disse, é uma luta de todo o Governo e dirige-se a toda a sociedade. Em primeiro lugar, à função pública. Evidentemente, está-se a fazer um levantamento de todas as situações de precariedade da função pública onde é necessário primeiro limpar é na função pública. Mas os funcionários da RTP e RDP não são funcionários públicos, são funcionários de uma empresa pública, sim, cujo acionista é o Estado, mas são, portanto, a tutela exerce sobre uma empresa, a tutela do Estado exerce sobre uma empresa de que o Estado é acionista, de que o Estado é o único acionista, mas passa pela mediação, naturalmente, do seu Conselho de Administração. E é ao Conselho de Administração
que evidentemente deverão ser pedidas, em primeiro lugar, as responsabilidades. O Governo não se furta à responsabilidade pelas situações, mas em primeira linha é a função pública. Nas orientações do Governo, Conselhos de Administração, não cabe o pedido de garantia da aplicação da lei, como ela existe? Sem dúvida. A garantia da aplicação da lei é uma exigência a todos nós, a começar pelo próprio Estado. Agora, o que eu quero é distinguir. Uma coisa é a luta contra a precariedade na função pública, que é aquilo de que o Governo, que o Estado é diretamente responsável. Outra coisa é a luta contra a precariedade na sociedade em geral, isto é, em todo o mundo económico e social. É uma questão diferente. E há uma terceira questão, que é as empresas públicas. As empresas públicas, sejam elas quais forem, não são constituídas por funcionários públicos, são constituídas por funcionários, por trabalhadores dessas empresas. E, portanto, o Governo é responsável, na medida em que é responsável, mas é responsável em patamares diferentes. Era só esta questão metodológica que eu queria introduzir. Pedi então, nesta altura, a ajuda, quase como se estivéssemos com um pivô. Bom, afinal não? Pronto, então vamos prosseguir. O combinado com o nosso painel é que haveria tempo ainda para uma segunda ronda de intervenções breves, porventura, para comentários, afirmações produzidas por outros participantes. Eu creio que, se o Dr. Balsemão não se importar, passava, porque estava agora a RTP e a RDP de alguma forma na Berlinda, para o Dr. Gonçalo Reis, pelo menos contribuir para o nosso esclarecimento sobre a situação dos precários. Está muito bem, posso falar um bocadinho sobre isso e depois já agora, se me permitir também, já que é o final, também falar um bocadinho do digital e um bocadinho do futuro também. O Carlos Andrade é que faz a quadratura do círculo todas as semanas, portanto, se calhar pode-me ajudar nisto. A RTP, por um lado, como todas as empresas públicas, hoje não podem contratar para o quadro. A RTP, por outro lado, atua num setor que está em mudança, acrescenta novos serviços, eu acho que tem sido evidente que se tem vindo a acrescentar novos serviços e, portanto, precisa de novas competências. E, portanto, tem encontrado este balanço que é ter algumas prestações de serviço para prestar esses serviços adicionais nas condições que somos capazes, tentando tratar as situações da melhor maneira e cumprindo uma restrição que está hoje em vigor às empresas públicas. Portanto, essa é a quadratura de círculo que nós conseguimos fazer. O outro tema, já agora, eu julgo que é uma ronda final, que eu sei que foi debatido no Congresso e que nós fomos acompanhando, eu dava aqui a minha nota, é o tema do digital, da importância do digital. Eu aqui estou do lado dos otimistas, se quiserem. Acho que o tema do digital é absolutamente relevante. É a maneira de nós, os incumbentes, os operadores que já cá estão, se manterem relevantes. É a maneira de darmos resposta a novos operadores e tem havido boas presenças e houve aqui também no Congresso isso. Eu acho que nós já não conseguimos tirar o gênio ou voltar a colocar o gênio na garrafa, ou seja, o digital está lá e todos os operadores, para serem relevantes, para se manterem relevantes, têm que apostar fortemente nisso. E aí não falo apenas da televisão e da rádio, acho que talvez o meio mais massacrado nos últimos tempos tenham sido os jornais, sem dúvida nenhuma, o que eu acho que é particularmente preocupante, porque acho que os jornais são o fio condutor mesmo dos mídias, mesmo nas redes sociais, mas nós temos os exemplos, por exemplo, os jornais mais bem-sucedidos do mundo e que mantêm a relevância são tipo o Guardian, por exemplo, ou o New York Times, são os jornais que apostam fortemente, e há ótimos exemplos também em Portugal, no digital. Portanto, eu sei que isso obviamente foi debatido e eu acho que o nosso papel é carregar e apostar muito e abraçar essa realidade. E também ainda uma nota, um bocadinho de otimismo nesse aspecto, que é, eu não acredito muito, não gosto muito dessa coisa das teorias do fim da história. Acho que isto é tudo muito pendular. Conversava com alguém ali no intervalo. Acho que nós estamos numa fase em que as pessoas estão quase inebriadas pela escolha toda que têm.
nas redes sociais, porque cada um é um publisher, etc. Mas eu acho que a seguir a esse movimento também, se as instituições, se as marcas, se os publishers fizerem bom trabalho de jornalismo, de qualidade de conteúdos, acho que também pode haver um regresso às grandes âncoras, aos grandes títulos. Portanto, há um papel, se quisermos, de curador que os grandes títulos podem fazer e, portanto, não acredito que a batalha esteja perdida para as marcas tradicionais, principalmente se forem ativas nas novas plataformas. E o Dr. Pinto Balsemão, o que acham? A batalha não está perdida? Eu acho que... Eu não quero entrar na velha e não resolvida história da concorrência desleal da RTP no mercado português. Mas continuo a pensar o que sempre pensei. Acho que a RTP parece estar rica, e ainda bem, parabéns. Acho que, por exemplo, a publicidade devia passar para 4 minutos e meio. Acho muitas coisas dessas, mas não quero agora entrar nessa discussão, até porque a hora já não permite nada disso. Queria acentuar, talvez, mais, que quando estamos aqui num congresso de jornalistas, tenho pena que não haja tempo para se falar de outros assuntos que me parecem igualmente importantes, como garantir a independência dos jornalistas, do jornalismo, das empresas jornalísticas perante o poder político, mas não só, perante o poder económico, perante o poder desportivo, perante forças sociais e até perante o próprio poder corporativo dos próprios jornalistas. Também é bom não esquecer isso. É claro que nós defendemos, e eu penso que todos defendemos, o cumprimento dos códigos de conduta que vigoram nos nossos canais e nos nossos títulos e nos nossos sites, o respeito pelos estatutos editoriais, aqui já realçado pelo Sr. Presidente da ERC, a aposta na autorregulação como instrumento para evitar as intervenções excessivas da ERC, e não só, dos reguladores em geral. Agora, esta imutabilidade de princípios, e há outras regras, o ouvir as partes, o checar todos os fatos, todos nós sabemos isso. Mas estes princípios que são imutáveis, quanto a mim, não devem constituir uma desculpa para a não adaptação do jornalismo que praticamos às mudanças na sociedade, às mudanças resultantes da revolução tecnológica. E eu penso que, às vezes, há a tendência para desculpar com a revolução tecnológica uma não capacidade ou vontade de adaptar o jornalismo. E queria lembrar que o jornalismo é produzido para quem nos lê, para quem nos ouve, não para os outros jornalistas. O serviço dos públicos é ou deve ser a preocupação dominante de qualquer jornalista e de qualquer jornalismo. E isto implica facilitar a vida daqueles que nos leem, que nos veem, que nos ouvem, para além da proteção objetiva, a prestação objetiva de serviços e o exercício de opções qualitativas naquilo a que vamos publicando e vamos divulgando, não enfeudados, portanto, a interesses. Mas se me dá mais um bocadinho, gostava de acrescentar, um minuto é pouco, que as críticas e comentários dos destinatários, desde que devidamente analisadas e filtradas, não são obrigatoriamente tontas ou despicientas e devem ser mais aproveitadas. Gostaria de acrescentar algo que não sei se é polémico nesta sala, mas que para mim, hoje em dia, e cada vez mais, os gráficos, os operadores de câmara, os editores de imagem, os fotógrafos, os infográficos, não são enxertos tolerados nas redações, são tão jornalistas como os da escrita, os do microfone ou os do ecrã.
Isso é muito importante se falamos da adaptação do jornalismo, porque com a internet, com tudo o que nós enfrentamos, nós temos de aceitar e reclamar cada vez mais formação. Eu continuo a pensar, e acho que sim, que sou jornalista, eu continuo a ler, continuo a formar-me, continuo a ir a conferências, acho que é fundamental. Nós sabemos o que os outros andam a fazer. Foi aqui citado o Garden, é um bom exemplo, só que, Dr. Gonçalo Reis, o Garden pertence a uma fundação que tem rios de dinheiro e que perde rios de dinheiro para que o Garden saia com aquela qualidade todos os dias. Deixe-me só dizer mais uma ou duas coisas. A formação deve ser, portanto, completa. Eu julgo que no jornalismo que nós estamos a ter de fazer, é cada vez mais importante que esta formação abranja, e só será completa quando escrever, fotografar, filmar, infografar e, claro está, editar, for um ato jornalístico natural e normal, tanto para as breaking news ou para os sites, como para o papel, como para a televisão, como para os telefones móveis, como para os desktops, como para o tablet. E muito obrigado. Quase a acabar, Sr. Presidente. Também tive aqui 1h30 à espera. Só diria mais o seguinte, é que também temos de ter em conta no jornalismo que estamos a fazer agora, o tempo, o timing entre o acontecimento e a sua divulgação. E esse tempo é cada vez mais apertado. E o jornalismo deve saber aproveitar e deve saber exatamente o que deve fazer e, portanto, cuidado com os diretos, mas, ao mesmo tempo, que oportunidades nós temos agora com este jornalismo. E também temos essa oportunidade para nos diferenciarmos das redes sociais. Finalmente, um louvor ao jornalismo de investigação. Eu acho que não podemos esquecer, será mais caro, mas é realmente a grande forma nobre de fazer jornalismo. E há tantas maneiras agora de exprimir, de desenvolver esse jornalismo de investigação através das novas tecnologias, com as novas narrativas. Vamos ouvi-lo dizer que vale a pena investir nesse jornalismo. Com certeza. Eu, por mim, acho que sim. E o que também temos de fazer é juntar esforços. Nós, na empresa, hoje em dia, já, para muito do jornalismo da investigação, juntamos jornalistas do Expresso com jornalistas da SIC, com jornalistas da Visão, às vezes, e isso é um esforço que não só permite fazer o jornalismo de investigação, como permite também embaratecer os custos, como é evidente. Muito obrigado pelo seu contributo. Não, eu tinha mais para dizer, mas não me deixam. Sr. Ministro, fez-me sinal de que tem mesmo de sair. Intervenção final? Não, é com muito interesse que estou aqui, mas queria apenas dizer o seguinte. Porquê é que a cultura tutela hoje a comunicação social? Porque entendemos que a importância do jornalismo é uma importância de um jornalismo independente, de um jornalismo crítico, de um jornalismo que forma o cidadão, que forma a opinião pública. Portanto, está no eixo do conhecimento. E, nesse sentido, o jornalismo independente e crítico que todos nós desejamos precisa de duas coisas. Precisa de empresas com capacidade e empresas nacionais, mesmo que tenham capitais estrangeiros, isso é normal, mas de empresas com capacidade de estratégia definida aqui, e essas empresas têm que ter, portanto, condições e viabilidade e façam uma concorrência que, como se recordou aqui, é hoje uma concorrência global. As nossas empresas enfrentam as Googles, enfrentam as Fox, enfrentam grandes multinacionais e a existência das empresas de comunicação social é essencial à afirmação do nosso pensamento crítico. A segunda condição, evidentemente, é que os trabalhadores das empresas tenham condições de... A insegurança laboral, de facto, gera situações de difícil afirmação do trabalho, da independência e do valor do trabalho dos jornalistas. Portanto, tudo o que puder melhorar as condições de trabalho dos jornalistas e dos trabalhadores das empresas, num sentido lato, como o Dr. Balsemão muito bem sublinhou,
e tudo aquilo que possa também permitir que as empresas de comunicação social assegurem a sua autonomia face aos poderes políticos, mas também aos poderes económicos, aos transnacionais, à utilização à utilização ínvia por outros interesses. E, portanto, nesse sentido, a garantia da independência da comunicação social passa tanto por empresas fortes, independentes e capazes, como por condições de trabalho dignas para os jornalistas e os trabalhadores. Um segundo ponto é que, justamente esta situação de globalização em que estamos, leva-nos a que a negociação europeia, como o Carlos Magno recordou muito bem, é crucial. Nós acompanhamos as negociações das diretivas europeias, Serviços de Comunicação Social Audiovisual, a diretiva TVN que o Carlos Magno citou, nós acompanhamos essa negociação e realmente é verdade que não tem um grande eco na nossa opinião e na nossa informação e talvez o Governo também pudesse fazer mais alguma coisa a esse respeito. Não há muita, evidentemente, os profissionais, as pessoas que aqui estão conhecem essas discussões, sabem o que está na mesa em Bruxelas, mas a opinião pública não conhece e isso é realmente uma falha nossa, de nós todos, porque jogam-se aí coisas muito importantes. Eu devo dizer, como Ministro da Cultura, quando vou a Bruxelas, a única coisa de que falamos é a comunicação social, é audiovisual, portanto, e realmente este elemento é muito importante. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que na concepção do nosso Governo, nós não temos ideia que o serviço público venha a ser ou seja concorrencial. Nós queremos empresas fortes e queremos um serviço público forte, porque entendemos que o Estado tem que ter uma função supletiva e uma função não só estratega, na medida em que regula, em que tem a legislação, em que tem que elaborar toda a legislação regulamentadora do setor, mas também na medida em que a empresa pública, a RTP, presta um serviço público. É, portanto, necessária para complementar as empresas privadas e introduzir-lhe o serviço público e, nesse sentido, a RTP tem tido uma boa... tem estado num caminho positivo. Bom, era apenas isto que eu queria trazer aqui. Muito obrigado. Carlos Magno, notas finais? O que significa? Sim. Não, uma nota final, só para sublinhar isto que disse o Sr. Ministro. Não há praticamente dia nenhum em Bruxelas que não se discuta duas coisas. A diretiva nesta área, a diretiva AVMS e outra coisa que nós não temos discutido também, que são as consequências do Brexit nesta indústria. E que os produtores de televisão sabem o que é que isto significa, porque Londres é um grande produtor de conteúdos europeus, além de ter a importância que tem no jornalismo em Portugal, as nossas televisões reproduzem sobretudo peças anglo-saxónicas. Eu ainda há pouco tempo dei comigo a fazer um estudo, exatamente para a rede reguladora do Mediterrâneo, onde se provava que 80% dos acontecimentos do mundo se passavam na bacia do Mediterrâneo, não é difícil explicar quais, e não havia um órgão de comunicação do Mediterrâneo a emitir informação do Mediterrâneo, a não ser a Al Jazeera. É muito significativo isto. Mas o Sr. Ministro referiu isto e eu acho que se deve sublinhar, sobretudo por causa das redes europeias em que nós todos temos que estar, o futuro regulador também, mas também porque internamente é preciso acabar com velhos mitos de uma certa indústria que já passou, de um velho mundo analógico, e eu tenho particularmente insistido junto do Augusto Mateus no sentido de inserir o cluster dos média e do jornalismo, por maioria de razão, na economia criativa. De outra maneira, nós não vamos lá, porque depois temos a questão dos direitos de autor e dos direitos, no fundo, que é preciso garantir para quem produz, porque, de facto, nós temos que resolver o problema dos grandes agregadores de notícias e a maneira como a Google está a tratar os produtores de informação em geral é vampiresca. E depois uma nota que eu há pouco não sublinhei, mas que me parece muito importante, quando eu há pouco sublinhei que já estamos quase, os nossos jovens, sobretudo no digital, leem mais a imprensa estrangeira do que a imprensa portuguesa e era preciso defender
o mercado da língua, que é um mercado nosso. Ainda há uns tempos recebi um telefonema de um senhor inglês que tem interesses à escala global e que se chama Murdoch, perguntando como é que se investe no mercado da língua portuguesa, porque ele estava interessado em produzir informação nesta área. Mas há uma constatação que eu gostaria de deixar aqui, sublinhando, até porque vi uma comunicação, creio que de uma jornalista do Público, que veio aqui falar disso, é que ela telefonou para si própria, tentou falar para si própria, para a redação do Público, e não conseguiu falar com ninguém, que é uma história muito curiosa. Porque eu tenho um estudo que prova que é mais fácil a um cidadão português falar com o seu deputado, e todos nós dizemos cobras e lagartos da classe política, é mais fácil a um cidadão falar com o seu deputado do que falar com um jornalista nacional. E isto só pode ser problema dos jornalistas. Há jornalistas que são enviados especiais à internet e nós temos que acabar um pouco com essa ideia de que tudo se faz no mundo digital. Os órgãos públicos, nomeadamente a Luz, a Teresa sabe que eu lhe tenho dito isso muitas vezes e o Gonçalo também, é preciso uma cobertura territorial. Não faz sentido nós estarmos a pagar serviço público e não ter a cobertura integral do território. Isso deve ser uma das principais obrigações. Doutora Rosa Coelho, notas finais? Muito breve, muito breve. Eu realmente acho que não vamos ter informação independente se não temos empresas fortes e independentes. E, portanto, acho que esse é o grave problema que temos na Europa. Temos poucas empresas fortes que conseguem dar benefícios, que conseguem pagar impostos. As empresas fracas não pagam impostos. As empresas fracas não podem investir em tecnologia. E as empresas fracas não vão contratar jornalistas e não vão acabar com a precariedade. As empresas fracas vão enviar embora os periodistas, os jornalistas. Portanto, eu realmente acho que é urgente ter um modelo de negócio para as nossas empresas, um modelo de negócio que seja sustentável e aumentar a saúde das nossas empresas. Com isso é que vamos assegurar a independência e vamos assegurar que acabamos com a precariedade dos jornalistas. Muito obrigado. Dr. Braça de Carvalho. Muito rapidamente, telegraficamente, para dizer que o Dr. Francisco Pinto Balsemão, que é o decano, aqui, não apenas nesta mesa, mas nas empresas portuguesas, disse aquilo que eu penso também, portanto, concordo inteiramente com o que referiu. Também a Rosa Coelho, ao chamar a atenção para o essencial da viabilidade do jornalismo de qualidade em Portugal, que tem a ver com empresas também viáveis e fortes. O Dr. Francisco Pinto Balsemão falou que, para além dos jornalistas, há todo um conjunto de pessoas que cooperam para o resultado final no jornalismo. E eu diria também que é fundamental que dentro das empresas exista uma harmonia entre os vários parceiros que contribuem para o resultado final. E aí lembrava também que os acionistas, que são fundamentais, e que os acionistas que investem o seu dinheiro neste sector também esperam um retorno por isso. E que esses interesses também têm que ser avaliados, respeitados. Provavelmente que diga isto desta maneira, mas como ainda não ouvi aqui ninguém falar nesse tema, penso que isso é importante, porque sem de facto acionistas interessados em investir nesse sector, é muito difícil que haja sobrevivência de empresas e, portanto, de jornalismo e, portanto, de informação de qualidade. E é de uma harmonia entre todos estes fatores que pode justamente ultrapassar-se aquilo que eu acho que é uma crise que estamos a passar, não é? Com crise não no sentido catastrófico, mas no sentido de que estamos numa fase de grande mudança, de grande necessidade de uma grande criatividade, de grande inovação, e para isso é preciso que todos contribuam. Muito obrigado. Doutora Teresa Marques, notas finais. Vou ser muito breve. Eu acho que é crucial que os jornalistas entendam a mudança que se impõe nos mídias hoje. E a questão é que ninguém sabe muito bem para onde é que nós vamos. Nós, os órgãos de comunicação social em geral.
E, portanto, aquilo que acho que temos que procurar fazer é ir acompanhando, analisando e adaptando. E, no fundo, eu acho que é desta flexibilidade que todos os envolvidos, desde os jornalistas, FIAs, conselhos de administração e acionistas, todos precisamos de estar imbuídos. Portanto, eu diria que a palavra mais importante nos dias de hoje, no mundo global em que vivemos, na crise que não sabemos para onde vai, e o caminho que temos de prosseguir é a flexibilidade. Obrigada. Muito obrigado. Padre América Guiar. Para além de não querer desenvolver o tema da natalidade na Renascença, dizer-vos que quando eu me reúno com os meus colaboradores, é uma família de 250 membros e digo-lhes muitas vezes que tudo o que decidirmos é para os 250. Ou seja, as decisões que eu tomo diariamente, para o bem e para o mal, são para os 250. E eles são a razão de ser de eu dormir bem ou de eu dormir mal. Os 250 funcionários que temos e que somos. E isso dá uma grande alegria e umas costas bem guardadas, não é? Umas costas bem defendidas daquilo que é a navegação do dia-a-dia da vida desta empresa. E eu não tenho problema de distribuir os dividendos no fim do ano aos acionistas, porque a Renascença não faz isso. A Renascença, o que sobra, e às vezes é pouquinho, é para comprar coisas novas e para investimentos e para coisas assim do género. E eu gostaria muito, todos os anos e todas as vezes, de dar cada vez mais e distribuir de uma maneira mais justa aquilo que é o trabalho e o empenho de cada um. E vou aprendendo isso. E sei que, quando eu for capaz de valorizar o mérito, o trabalho, o empenho, sei que vou ter colaboradores ainda mais empenhados e felizes no exercício da sua nobre atividade de jornalistas. E por isso não os convido aí todos para a Rádio Renascença, como é óbvio, mas dizer que é um gosto estar aqui, acima de tudo, com esta mesa, e já agora fazer uma referência ao Dr. Francisco Pinto Balsemão, porque eu vinha há bocadinho a ler a revista Visão História sobre o Dr. Mário Soares, que gostava de evocar aqui, como alguém muito importante naquilo que é a liberdade, a democracia e a imprensa livre, e vinha a ler exatamente uma troca de correspondência. Acho que no nosso país houve uma coisa chamada PIDE, e houve uma coisa chamada censura, e houve uma coisa chamada... Não é? Ensinaram-me essas coisas. E houve um dia que o Dr. Balsemão e o Dr. Mário Soares estiveram juntos, e passado 3 dias o Dr. Mário Soares escreveu-lhe uma carta insultuosa a acabar com a relação. E o Dr. Balsemão telefonou-lhe a dizer assim: então, estivemos juntos, foi uma conversa tão agradável, e o senhor manda-me uma carta destas insultuosa a acabar quase com a relação. E eles: olha que eu não lhe escrevi nada, não é? Então eu vou ter consigo para vermos o que aconteceu. Ora, essa tal PIDE e essa tal censura e essa tal situação que o país vivia estava a trabalhar bem. Ora, nós não podemos permitir que isto se repita. E as gerações novas, a minha geração e as gerações dos estagiários que lá temos, nativos digitais, toda esta malta nova, nós não podemos permitir que isto volte a acontecer. E essa responsabilidade é nossa. Dar-nos a liberdade e a democracia foi estes senhores que estão aqui sentados, maioritariamente. Agora, tratar dela no dia-a-dia e para o futuro, cabe-nos a nós. E da minha parte, e da malta nova do setor, certamente que vamos lutar por ela para que isto não volte a acontecer. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Henrique Pires Teixeira. Também notas breves, por favor. Muito obrigado. Eu só gostava de fazer aqui 2 notas. Uma que tem que ver com o Dr. Francisco Pinto Balsemão. Acho que é um privilégio da imprensa portuguesa ter um jornalista que também está a gerir uma empresa. Tem a sensibilidade do jornalista ligada à empresa. É um acionista da comunicação social que não interfere com os conteúdos, tanto contém do nosso conhecimento. Não interfere e, portanto, essa liberdade que os jornalistas têm é importante e é um exemplo que deve ser alargado a todos os acionistas da área da comunicação social. Portanto, não pode ser, digamos, uma participação interessada, tem que ser uma intervenção no respeito dos limites digamos, da profissão do jornalismo. E, portanto, eu saúdo
Dr. Pinto Balsemão, que de facto não tem, e temos casos, inúmeros casos, em que, desde logo enquanto foi Primeiro-Ministro, portanto, que foi alvo de muitas críticas do seu próprio jornal e, portanto, isso não afetou nada. E noutros casos, enfim, em que perdeu publicidade e manteve a sua linha editorial, portanto, descomprometida com o que estava, com a pressão que estavam a fazer. Portanto, é importante ressaltar este aspecto. A Sofia Branco diz-me uma coisa que eu enfim, não percebi o alcance, mas quando diz que os problemas do jornalismo devem ser decididos pelos jornalistas. Eu não subscrevo inteiramente porque não são problemas corporativos. O problema dos jornalistas, desde que tenham que ver com o cidadão, já não é com os jornalistas só. Tem que ter a intervenção de terceiros nesta apreciação do seu exercício. É só isto, doutor. Sofia Branco, resposta eventualmente ou notas finais? Sim, posso passar por aí. Mas não posso deixar de voltar ao tema RTP e vou aqui recorrer ao meu companheiro do lado, que teve aqui uma inspiração divina numa frase que diz o seguinte: portanto, o Estado pode proibir que se contrate, mas não pode permitir que se resolva. E, portanto, andamos aqui neste jogo do empurra, para ver quem é que vai resolver isto. Ora, no meio disto, eu só queria... Estamos a falar de muitas centenas de pessoas, estamos a falar de pessoas, que desde logo, se fosse só uma, já me preocupava. Vocês trabalham com pessoas, que eu acho que é uma coisa que às vezes não parece, que escolheram assumir uma missão, que é uma missão de informar, que está protegida na Constituição da República, que, acho, todos respeitamos, espero. São pessoas que legitimamente querem trabalhar com condições dignas e protegidos social e legalmente para, desde logo, assegurarem que aquilo que vão fazer é um exercício livre e independente, que é isso que é suposto o jornalismo ser. No contexto atual, não é isso que se verifica e os próprios jornalistas, inquiridos num inquérito abrangente, como eu vos dizia, reconhecem isso e, portanto, eu convido-vos a ler aquele inquérito porque acho que aquilo nos deve preocupar a todos. Se os próprios jornalistas assumem que se autocensuram e que têm medo no exercício de uma profissão que se quer livre e independente, eu não me parece que possamos aqui dizer que eles estão fora da realidade e que isso não faz sentido e, portanto, se calhar temos que pensar aqui como é que juntos, e eu acho que juntos, podemos resolver isto. Eu também não quero parecer aqui que estou sempre a bater na RTP e no Estado, por consequência, e, portanto, vou na pessoa do Dr. Francisco Pinto Balsemão, que representa um grupo com uma imagem credível e que é, desde logo, provavelmente, dos que aqui estão, o mais próximo de nós, digamos assim, e vou-lhe pedir para avaliar e confirmar a legalidade dos estágios curriculares que decorrem nas empresas que tutela, porque há estágios curriculares de 6 meses e isso também é uma ilegalidade. E vou terminar dizendo só que esta coisa a gente não gostava da palavra recibos verdes porque depois ele ganhou falsos e agora criamos esta coisa dos prestadores de serviços que eu pessoalmente detesto, para ser assim muito... porque acho que aquilo que nós fazemos é mais do que um serviço. Se tivesse aqui serviço público, gostava mais. E, portanto, nesta coisa de prestar serviços, não está, acho eu, aquilo que foi muito bem colocado pelo grupo de precários da RTP que nos veio aqui falar, não está o dar voz, cara e mãos, como eles aqui nos disseram, pela rádio e televisão públicas do país. Não está a cumprir horários, não está a obedecer a hierarquias, não está a representar as suas empresas, e desde logo o Estado, em serviços no estrangeiro quando nem sequer têm seguro para o fazer. Não está a editar em noticiários, como ouvimos muitas vezes. Editar em noticiários, isso é uma função de elevada responsabilidade, que exige um contrato sem termo, efetivo,
com as empresas onde eles trabalham. E isto é o que se está a passar. E como dizia a Sofia de Mello Breiner, não podemos ignorar. Bom, e com a intervenção da Sofia Branco, vamos terminar este nosso debate, que teve parte difícil, mas acabou por se fazer o debate de encerramento, depois de encerrado o Congresso. Muito obrigado a todos. Já o precisava.